Olá, sou o primeiro-tenente Marcelo. Vou apresentar o, o meu artigo com o título Detecção e Isolamento de Falhas em Sistemas Complexos, um mapeamento sistemático de literatura. Para isso, vou passar por esse breve roteiro, introdução, metodologia, resultados e conclusão. E o objetivo é apresentar os resultados obtidos de um mapeamento sistemático de literatura, que teve por objetivo analisar como métodos de aprendizado de máquina vêm sendo aplicados à detecção e isolamento de falhas em sistemas complexos, a partir de cenários realistas em que novos modos de falha podem surgir após o treinamento do modelo preditivo, por meio da abordagem orientada a dados ou data-driven. Como introdução, a gente tem que a Força Aérea, a logística por meio da manutenção de aeronaves vem se tornando essencial para a obtenção de vantagens operacionais em conflitos armados. A manutenção tem o potencial de geração de valor, evitando panes por inatividades, estendendo a vida útil de sistemas aeronáuticos, reduzindo o número de horas requeridas para completar manutenções e até antecipando eventos críticos com potenciais perdas bélicas. Então, quanto mais rápido for a detecção e o diagnóstico dessas falhas, mais eficiente todo o meu sistema será. E a gente pode até, a partir, se essas etapas forem automatizadas, a partir de um cenário reativo para um cenário mais proativo. Diversos métodos vêm sendo propostos para detecção e isolamento de falhas, onde detecção é identificar que uma falha está ocorrendo e o isolamento é identificar a localização exata de onde essa falha, de qual subsistema ou componente em que essa falha está ocorrendo. Então, as falhas ocorrem com uma certa aleatoriedade em sistemas complexos e múltiplos fatores podem influenciar a ocorrência dessas falhas, ou seja, o modo de operação, efeitos ambientais e diversos outros. Algumas abordagens vêm sendo propostas para lidar com detecção e isolamento de falhas. São elas a abordagem baseada em modelos, que utiliza modelos matemáticos da dinâmica dos componentes e se baseiam na compreensão física do sistema e dependem fortemente da precisão desses modelos criados. Já a abordagem orientada a dados, ela se utiliza de dados coletados dos sensores e necessita, por sua vez, de grandes volumes de dados para que seja possível fazer a inferência, a previsão, a predição da ocorrência dessas falhas. E a gente tem também a abordagem híbrida, que tem a característica das duas primeiras. Aqui a gente vai trabalhar com a abordagem orientada a dados, e as aeronaves modernas, elas geram terabytes de dados por hora de voo. E os dados podem ser utilizados para o monitoramento da condição de sistemas complexos. Então, porém, o problema é que na literatura, esses trabalhos da literatura atuais, eles se baseiam em premissas não realistas, ou seja, eles se utilizam de cenários controlados, conhecimento prévio da dinâmica desses ativos, os dados históricos eles já estão rotulados, então isso são limitações que impedem a utilização desses trabalhos já publicados em ambientes reais, em sistemas complexos reais. Então, esses sistemas complexos eles têm as características dinâmicas, ou seja, os modos de falha eles podem surgir após a fase de design de um ativo. Apesar ao se utilizar métodos como FIMEA, que eles mapeiam potenciais falhas no momento do design do ativo, eles não conseguem realizar esse mesmo trabalho para falhas que acontecem, por exemplo, no momento da operação desse ativo. Então, trazendo a problemática para um cenário de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, aprendizado de máquina, aqui a gente tem 4 classes de falha. Classe 1, falha 1, falha 2, falha 3 e falha 4. Essas 4 classes de falhas aqui, elas já são previamente mapeadas no momento de treinamento do meu modelo de aprendizado de máquina. E essas 2 falhas aqui que ocorrem posteriormente ao treinamento, elas aparecem somente no momento de teste do meu modelo de aprendizado de máquina.
Isso aqui simula exatamente um cenário real de operação de um ativo, de um sistema complexo. Então, a gente já tem pré-definidos algumas assinaturas de falha, como a gente pode ver aqui, mas nada vai impedir que aconteçam novas ocorrências de falhas durante a operação desse ativo. Então, utilizando abordagens tradicionais de aprendizado de máquina, exemplificando, um determinado algoritmo ele poderia gerar regiões em que, caso novas amostras de falhas ocorram, ele ia me classificar como falha 1, classe 1, classe 2, classe 3 ou classe 4. Nesse contexto aqui, esse agrupamento de falhas seria classificado equivocadamente como falha 1, e esse agrupamento de falha aqui seria classificado incorretamente como falha 1 e falha 3. O ideal seria utilizar o OpenSet Classification, que ele mantém o conhecimento das minhas falhas previamente treinadas, aqui estão as 4 falhas, classes de falhas, mas mantém a possibilidade de que novas falhas, novas classes sejam incluídas, sejam abarcadas pelo meu modelo preditivo inicial, que é o que ocorre aqui. Nesse cenário, a primeira falha que surge após o treinamento e a segunda, elas não seriam classificadas incorretamente em uma classe errada. Na metodologia, busquei identificar quais características de problemas, métodos, experimentos e soluções vêm sendo reportados e propostos para tratar de detecções e isolamentos de falhas por meio da abordagem data-driven, no contexto de modos de falhas não mapeados previamente, aplicando técnicas de aprendizado de máquina. A questão de pesquisa, eu transformei em string de busca, utilizando a estratégia dos critérios PICO, que é a população, intervenção, comparação e resultado, o outcome, onde a população, que publicações relacionadas a técnicas de detecção e isolamento de falhas podem ser encontradas usando-se a abordagem data-driven no contexto de modos de falhas não previstos inicialmente. A intervenção, que métodos podem ser encontrados aplicando-se técnicas de aprendizado de máquina para a detecção e isolamento de falhas. E os resultados desejados é a identificação de características de problemas e métodos que podem ser propostos para solucionar o surgimento de novos modos de falha durante a fase de operação de sistemas complexos. Eu utilizei essas bases bibliográficas, I3E, Web of Science, Science Direct, Scopus e Springer Link, isso tudo por meio de busca automática, utilizando essa string de busca que foi derivada da minha questão de pesquisa e também ajustada com os critérios PICO, onde o P na minha string de busca é relacionado à minha população e o I é relacionado à intervenção. Então aqui nós temos, eu busquei as publicações relacionadas ao monitoramento da condição, detecção e diagnóstico de falhas, detecção e isolamento de falhas, utilizando a abordagem data-driven no contexto de dados desbalanceados e classes não vistas, sendo solucionados por uma abordagem, modelo, método, processo, por meio de aprendizado de máquina ou aprendizado profundo. Aqui estão alguns critérios de elegibilidade utilizados. Os primeiros são inclusão e os seguintes são de exclusão. Então aqui eu destaco que somente estudos a partir de 2016 foram utilizados, relatando o aprendizado de máquina e utilizando a língua inglesa, e foram excluídos também, por exemplo, short papers, estudos redundantes, estudos inacessíveis, estudos relatando aplicações com falhas previamente mapeadas e não relacionados à questão de pesquisa, e estudos que não propuseram métodos para FDI, para detecção e isolamento de falhas. Como resultado, essa condução desse mapeamento foi executada no dia 10 de junho de 2021 e, inicialmente, eu obtive 4.000 títulos em que eu refinei esses títulos utilizando os critérios de elegibilidade. Depois, removi os estudos duplicados utilizando a ferramenta Parsifal. Fiz mais um filtro
pelo título e critérios de elegibilidade. Eliminei os short papers, utilizei a técnica de skimming, que é para executar uma leitura dinâmica nos títulos, nos artigos, nas publicações. Filtrei, por fim, os 47 títulos pelo número de citações, levando-se em consideração o ano de publicação. E dos 25 títulos finais, eu peguei os 15 títulos mais relevantes que tinham interseção com a minha questão de pesquisa. Aqui está quantitativo de trabalhos recuperados por ano, com base na classe separada por ano. 2016 a 2018, 2019 é o primeiro semestre de 2020, 2020 segundo semestre e 2021 primeiro semestre. Aqui está um gráfico de distribuição com base no CIT-Score. Então aqui a gente consegue ver que os trabalhos eles estão agrupados aqui são maiores, tem um CIT-Score maior do que 94. Então isso mostra a relevância acadêmica e científica do conjunto de artigos obtidos. Segundo o Qualis Capes, esses extratos aqui são referentes aos extratos A2 e A1 do CAPES. Desses 25 artigos, a gente pode observar que somente no primeiro semestre de 2021, a gente já quase atinge o número de publicações do ano inteiro de 2020, o que mostra uma forte tendência de alta nessa temática. Uma discussão. Os datasets mais relevantes, mais recorrentes, foram o Tennessee-ISMA, que é um processo, possui dados de um processo químico industrial. Esses dois datasets são sistemas de ar-condicionado, aquecedor e de ventilação. O NCMAPS, de motores turbofan, no setor aeronáutico. A GTF-30, também motores turbofan, no setor aeronáutico. E o GNET, para estruturas aeronáuticas. Como estratégia para novas classes, a gente pode perceber que vem sendo adotadas estratégias adaptativas incrementais para considerar esses novos modos de falhas nos modelos preditivos iniciais. Além disso, apenas 4 artigos utilizaram a supervisão humana, ou aprendizado ativo, para rotular as amostras inéditas não vistas durante a fase de treinamento dos modelos. As principais métricas utilizadas para a classificação a acurácia, F1 score de mean e sensibilidade. E os níveis de contribuição variaram bastante, desde métodos, frameworks, modelo, abordagem, metodologia e algoritmo. Como algoritmos, classes de algoritmos para soluções propostas, teve o KNN, Variational Autoencoder, redes GAN, redes neurais, Supervised Autoencoder, On-Class SVM, Self-Organized Map. Então, foi bem variado as soluções propostas. Então, a gente consegue perceber que ainda não existe um fechamento de questão em como solucionar esses problemas. Então, alguns artigos utilizaram retreinamento em lote, ou seja, cada nova classe identificada, classe de falha identificada, retreina-se todo o modelo de aprendizado de máquina. Também tivemos trabalhos que utilizaram aprendizado incremental online e alguns também utilizaram aprendizado ativo. Então, nós seguimos esse breve roteiro e, com isso, acredito que a gente conseguiu apresentar os resultados obtidos por esse mapeamento de literatura, com o objetivo de analisar os métodos de aprendizado de máquina que vêm sendo aplicados à detecção e isolamento de falhas em sistemas complexos a partir de cenários realistas, em que novos modos de falhas podem surgir após o treinamento do modelo preditivo por meio da abordagem orientada a dados. Com isso, uma limitação, a gente poderia ter explorado mais o Open Site Classification, Open Site Learning ou Open Site Recognition, e isso mostra a relevância desse mapeamento. Eu acredito que esse mapeamento irá guiar novas pesquisas na área de detecção e isolamento de falhas em sistemas complexos, podendo ser incluídas no contexto de Open Site Classification. Então, muito obrigado. Esse aqui está o meu contato para possíveis iterações. Obrigado.